Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula da disciplina de Proteção e Defesa Civil, vamos estudar um tema central para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais: as perspectivas sobre a gestão de riscos e desastres. A gestão de riscos e desastres é um conjunto de ações planejadas e contínuas que tem como objetivo reduzir a ocorrência de desastres, minimizar seus impactos e garantir uma resposta eficiente quando eles acontecem. Diferente de uma visão antiga, que focava apenas na resposta ao desastre, hoje a abordagem moderna é preventiva, integrada e baseada na redução de riscos. Para entender essa evolução, é importante compreender que o desastre não é apenas o evento natural em si, como uma enchente ou deslizamento, mas o resultado da interação entre um evento adverso e a vulnerabilidade da população exposta. Ou seja, quanto maior a vulnerabilidade, maiores serão os impactos do desastre. A gestão moderna de riscos e desastres é estruturada em 4 fases principais: prevenção, mitigação, preparação e resposta, além da fase de recuperação. Essas fases não são isoladas, mas fazem parte de um ciclo contínuo. A prevenção envolve ações que buscam evitar que o desastre aconteça, como o planejamento urbano adequado, a proibição de construções em áreas de risco e a preservação ambiental. Já a mitigação consiste em reduzir os impactos caso o evento ocorra, como obras de contenção de encostas e sistemas de drenagem. A preparação está relacionada ao planejamento e organização para enfrentar possíveis desastres. Isso inclui treinamento de equipes, elaboração de planos de emergência, simulações e sistemas de alerta. A resposta é a atuação direta durante o desastre, com ações de resgate, salvamento, atendimento às vítimas e proteção da população. Após o evento, entra a fase de recuperação, que envolve a reconstrução das áreas afetadas, o restabelecimento de serviços e o apoio às comunidades atingidas. Uma das principais perspectivas atuais da gestão de riscos é a atuação integrada entre diferentes órgãos e níveis de governo. Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, prefeituras, órgãos ambientais e a própria comunidade devem atuar de forma conjunta. Essa integração aumenta a eficiência das ações e reduz o tempo de resposta. Outro ponto importante é o uso de tecnologia. Sistemas de monitoramento climático, sensores, imagens de satélite e alertas em tempo real permitem prever eventos e agir com antecedência. Isso é fundamental para salvar vidas. A participação da comunidade também é uma perspectiva essencial. A população deve ser informada, preparada e envolvida nas ações de prevenção. A educação em defesa civil é uma ferramenta importante para reduzir riscos e aumentar a resiliência das comunidades. Falando em resiliência, esse é um conceito-chave na gestão de desastres. Resiliência é a capacidade de uma comunidade de resistir, adaptar-se e se recuperar de eventos adversos. Quanto mais preparada for uma comunidade, menores serão os impactos de um desastre. Outro aspecto relevante é a mudança climática, que tem aumentado a frequência e a intensidade de eventos extremos, como chuvas intensas e períodos de seca. Isso exige uma gestão de riscos cada vez mais eficiente e adaptada a essas novas condições. Para o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a gestão de riscos e desastres é parte essencial da atuação. O bombeiro não atua apenas na resposta, mas também na prevenção, no planejamento e na orientação da população. Compreender essas perspectivas permite uma atuação mais estratégica, eficiente e alinhada com as diretrizes modernas da defesa civil. Para se sair bem na prova, o candidato deve entender o conceito de risco e desastre, conhecer as fases da gestão e compreender a importância da integração, da tecnologia e da participação social. Agora vamos estudar visão de futuro e cenários de riscos no Brasil, um tema muito importante para compreender como a proteção e a defesa civil precisam atuar de forma preventiva, estratégica e integrada diante dos desafios atuais e futuros. Esse conteúdo é essencial para quem vai atuar na área, porque a defesa civil não trabalha apenas depois do desastre. Ela também atua antes, com planejamento, análise de cenários, prevenção, preparação e redução de riscos. Vamos direto ao ponto.
Quando falamos em visão de futuro na proteção e defesa civil, estamos nos referindo à capacidade de antecipar problemas, identificar tendências e planejar ações para reduzir impactos sobre a população, o meio ambiente e a infraestrutura. Não basta reagir ao desastre quando ele acontece. É preciso pensar antes, avaliar vulnerabilidades e construir políticas públicas capazes de enfrentar riscos cada vez mais complexos. No Brasil, os cenários de risco são amplos e variados. Isso acontece porque o país possui grande extensão territorial, diversidade climática, diferentes formas de relevo, desigualdades sociais e intensa ocupação urbana muitas vezes desordenada. Esses fatores fazem com que os desastres tenham origens diferentes e atinjam populações de maneiras também diferentes. Entre os principais cenários de risco no Brasil, destacam-se enchentes, inundações, enxurradas, deslizamentos de encostas, secas, estiagens, incêndios florestais, rompimentos de barragens, acidentes com produtos perigosos e eventos extremos ligados às mudanças climáticas. As enchentes e inundações são comuns em áreas urbanas e rurais, especialmente em períodos de chuvas intensas. Muitas vezes estão ligadas à ocupação irregular de margens de rios, impermeabilização do solo, falta de drenagem adequada e descarte incorreto de resíduos. Os deslizamentos de encostas são frequentes em áreas com relevo acidentado e ocupação de morros ou encostas sem estrutura adequada. Chuvas intensas, retirada de vegetação e construções precárias aumentam muito esse risco. As secas e estiagens afetam principalmente regiões com menor disponibilidade hídrica, prejudicando o abastecimento de água, a agricultura, a pecuária e a economia local. Os incêndios florestais também representam um cenário importante, especialmente em períodos de estiagem, calor intenso e baixa umidade. Eles causam danos ambientais, ameaçam comunidades e exigem forte atuação operacional. Outro ponto crítico são os riscos tecnológicos, como acidentes industriais, transporte de produtos perigosos e rompimentos de barragens, tema muito sensível em estados como Minas Gerais. Agora vamos entender o que significa pensar em cenários de risco. Cenário de risco é a combinação entre ameaça, vulnerabilidade e possibilidade de danos. A ameaça é o evento que pode acontecer, como uma chuva extrema, um deslizamento ou um rompimento. A vulnerabilidade é a fragilidade da população, das moradias ou da infraestrutura exposta a esse evento. Quando ameaça e vulnerabilidade se encontram, o risco aumenta. Por isso, a análise de cenários não depende apenas da natureza. Ela depende também das condições sociais, econômicas e urbanas. Uma mesma chuva pode ter impactos diferentes em áreas diferentes, onde há infraestrutura, drenagem, planejamento e moradias seguras, os danos tendem a ser menores. Onde há pobreza, ocupação irregular e falta de serviços públicos, os danos costumam ser muito maiores. Essa é uma ideia central na defesa civil moderna. Desastre não é apenas fenômeno natural. Desastre é o resultado da interação entre ameaça e vulnerabilidade. Agora vamos para a visão de futuro. Os cenários futuros indicam tendência de aumento da complexidade dos riscos no Brasil. Isso está relacionado ao crescimento urbano desordenado, às mudanças climáticas, à pressão sobre o meio ambiente, à ocupação de áreas de risco e à desigualdade social. As mudanças climáticas tendem a intensificar eventos extremos, como chuvas muito fortes, ondas de calor, secas prolongadas e incêndios florestais. Isso exige da defesa civil maior capacidade de monitoramento, alerta, prevenção e resposta. Ao mesmo tempo, o crescimento das cidades sem planejamento adequado amplia a exposição de pessoas a riscos geológicos e hidrológicos. Por isso, a visão de futuro em proteção e defesa civil envolve alguns pilares fundamentais. O primeiro é prevenção. Prevenir significa agir antes do desastre, reduzindo riscos por meio de planejamento urbano, obras de contenção, drenagem, proteção ambiental e fiscalização do uso do solo. O segundo é preparação. Preparação envolve treinamento, planos de contingência, simulados, sistemas de alerta e organização das equipes e da população para situações de emergência. O terceiro é monitoramento. Monitorar significa acompanhar chuvas,
níveis de rios, movimentações de encostas, condições meteorológicas e outros indicadores que possam antecipar o desastre. O quarto é educação e conscientização. Uma população informada reconhece sinais de perigo, segue orientações oficiais e colabora melhor com ações preventivas. O quinto é integração institucional. A Defesa Civil precisa atuar articulada com bombeiros, prefeituras, órgãos ambientais, saúde, assistência social, polícias e comunidade. No caso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, essa visão de futuro é ainda mais importante, porque a corporação participa diretamente da resposta a desastres, do salvamento, da prevenção e das ações de proteção da população. O bombeiro militar precisa compreender os cenários de risco para agir com técnica, planejamento e consciência da realidade social e ambiental. Para fechar, vamos resumir. Visão de futuro em defesa civil é a capacidade de antecipar problemas e planejar ações preventivas. Os principais cenários de risco no Brasil envolvem enchentes, deslizamentos, secas, incêndios florestais e acidentes tecnológicos. O risco resulta da combinação entre ameaça e vulnerabilidade. Desastres não dependem apenas da natureza, mas também das condições sociais e urbanas. As mudanças climáticas e a urbanização desordenada tendem a ampliar os riscos no futuro. A proteção e defesa civil devem atuar com prevenção, preparação, monitoramento, educação e integração institucional. A redução de riscos e desastres é um conjunto de ações voltadas a diminuir a probabilidade de ocorrência de eventos adversos, principalmente, reduzir seus impactos sobre a população, o meio ambiente e o patrimônio. Esse conceito está diretamente ligado à gestão de risco e representa uma mudança de paradigma. Sair de uma atuação apenas reativa para uma atuação preventiva e estratégica. Para entender esse tema, é essencial compreender o conceito de risco. O risco é resultado da combinação entre ameaça, vulnerabilidade e exposição. A ameaça é o evento potencialmente perigoso, como chuvas intensas, deslizamentos ou enchentes. A vulnerabilidade refere-se à fragilidade das pessoas, construções ou sistemas diante desse evento. Já a exposição diz respeito à presença de pessoas ou bens em áreas de risco. A redução de riscos, portanto, atua diretamente sobre esses três elementos. Podemos reduzir o risco diminuindo a vulnerabilidade, controlando a exposição ou, quando possível, monitorando e antecipando as ameaças. As ações de redução de riscos podem ser divididas em estruturais e não estruturais. As medidas estruturais envolvem obras físicas, como construção de barragens, diques, sistemas de drenagem, contenção de encostas e reforço de estruturas. Essas ações são fundamentais para reduzir os impactos de eventos naturais. Já as medidas não estruturais são igualmente importantes e muitas vezes mais eficientes a longo prazo. Elas incluem o planejamento urbano, a legislação de uso do solo, o mapeamento de áreas de risco, a educação da população, os sistemas de alerta e a organização institucional. O mapeamento de áreas de risco é uma ferramenta essencial. Ele permite identificar regiões suscetíveis a desastres e orientar políticas públicas, evitando a ocupação inadequada dessas áreas. Em Minas Gerais, muitas cidades possuem áreas de encosta ou margens de rios ocupadas irregularmente, o que aumenta significativamente o risco de desastres. A educação em defesa civil também é um pilar da redução de riscos. Informar a população sobre como agir em situações de risco, reconhecer sinais de perigo e adotar comportamentos preventivos pode salvar vidas. Comunidades bem informadas são mais resilientes e respondem melhor a situações de emergência. Outro elemento importante são os sistemas de monitoramento e alerta. O acompanhamento de condições meteorológicas e níveis de rios permite emitir alertas antecipados, possibilitando a evacuação de áreas de risco antes que o desastre aconteça. A redução de riscos também está diretamente ligada ao planejamento urbano. Cidades bem planejadas, com infraestrutura adequada, sistemas de drenagem eficientes e respeito às áreas de preservação, apresentam menor vulnerabilidade a desastres. Em Minas Gerais, eventos como chuvas intensas, enchentes e deslizamentos são frequentes,
especialmente em períodos chuvosos. Por isso, a atuação preventiva é essencial para minimizar perdas humanas e materiais. Para o Corpo de Bombeiros Militar, a redução de riscos é parte fundamental da missão institucional. Embora a corporação seja amplamente conhecida pela atuação em emergências, sua participação em ações preventivas, vistorias, orientação à população e apoio à defesa civil é indispensável. Além disso, o conhecimento sobre redução de riscos permite uma atuação mais eficiente durante as ocorrências, pois facilita a identificação de áreas críticas e a tomada de decisões estratégicas. Outro conceito importante é o de resiliência, que está diretamente relacionado à capacidade de uma comunidade de resistir e se recuperar de um desastre. Quanto maior a capacidade de adaptação e organização, menores serão os impactos. Também é importante destacar a influência das mudanças climáticas, que têm aumentado a frequência e intensidade de eventos extremos. Isso torna ainda mais urgente a implementação de políticas eficazes de redução de riscos. Para se sair bem na prova, o candidato deve dominar os conceitos de risco, ameaça, vulnerabilidade e exposição, além de conhecer as medidas estruturais e não estruturais de redução de riscos. Agora vamos estudar ações integradas e colaboração na gestão de riscos, um dos temas mais importantes da proteção e defesa civil moderna. Esse assunto é essencial porque nenhum órgão, sozinho, consegue enfrentar de forma eficiente todos os riscos e desastres que podem atingir a população. A gestão de riscos exige articulação entre instituições, planejamento conjunto, troca de informações e atuação coordenada antes, durante e depois das emergências. Vamos direto ao ponto. Quando falamos em gestão de riscos, estamos nos referindo ao conjunto de medidas voltadas para identificar ameaças, analisar vulnerabilidades, prevenir desastres, preparar respostas, reduzir danos e promover a recuperação das áreas atingidas. Mas para que esse processo funcione, é indispensável a integração entre diferentes setores do poder público e também a colaboração com a sociedade. Ações integradas são aquelas desenvolvidas de forma articulada entre órgãos, instituições e setores diferentes, com objetivos comuns e troca de responsabilidades. Em defesa civil, isso significa que a prevenção e a resposta a desastres não dependem apenas do Corpo de Bombeiros ou da Coordenadoria de Defesa Civil. Elas envolvem prefeituras, governos estaduais, União, órgãos ambientais, serviços de saúde, assistência social, segurança pública, concessionárias, setor de obras, empresas e comunidades. A lógica é simples. O risco é complexo, então a resposta também precisa ser complexa e integrada. Por exemplo, em uma situação de enchente, não basta apenas resgatar pessoas. É preciso monitorar a chuva, emitir alertas, interditar áreas, organizar abrigos, garantir atendimento médico, fornecer alimentação, controlar o trânsito, restabelecer energia, avaliar danos estruturais e apoiar a reconstrução. Nenhuma dessas tarefas pertence exclusivamente a um único órgão. Por isso, a gestão de riscos depende da chamada atuação intersetorial. Atuação intersetorial é a cooperação entre setores diferentes da administração pública e da sociedade, cada um contribuindo com sua competência específica. Na prática, isso significa que a defesa civil deve dialogar com o setor de meteorologia, para monitoramento climático, o setor de obras, para análise de encostas, drenagem e infraestrutura, a assistência social, para atendimento às famílias afetadas, a saúde, para resposta sanitária e médica, a segurança pública, para isolamento de áreas e controle de acesso, os órgãos ambientais, para avaliação de impactos ecológicos, as concessionárias, para restabelecimento de água, energia e comunicação, e a comunidade, para prevenção, percepção de risco e resposta local. Agora vamos entender por que a colaboração é tão importante. A colaboração permite somar recursos, conhecimentos, equipamentos, informações e capacidades técnicas. Isso aumenta a eficiência da prevenção e melhora a resposta diante do desastre. Quando os órgãos atuam de forma isolada, há risco de falhas de comunicação, desperdício de recursos,
sobreposição de tarefas e demora nas decisões. Quando atuam de forma integrada, as ações tendem a ser mais rápidas, organizadas e eficazes. Outro ponto fundamental é o compartilhamento de informações. Na gestão de riscos, a informação correta e no tempo certo pode salvar vidas. Dados sobre chuvas intensas, movimentação de encostas, nível de rios, risco estrutural, localização de comunidades vulneráveis e rotas de fuga precisam circular entre os órgãos responsáveis. Por isso, sistemas de monitoramento e comunicação integrada são essenciais. Agora vamos pensar a integração nas fases da proteção e defesa civil. Na fase de prevenção, a integração permite mapear áreas de risco, planejar o uso do solo, fiscalizar ocupações irregulares, promover educação comunitária e executar obras de contenção e drenagem. Na fase de preparação, a colaboração aparece na elaboração de planos de contingência, simulados, treinamentos conjuntos, definição de protocolos e organização de recursos para resposta rápida. Na fase de resposta, a atuação integrada é decisiva para salvamentos, evacuações, apoio logístico, atendimento às vítimas, abertura de abrigos, distribuição de suprimentos e restabelecimento de serviços essenciais. Na fase de recuperação, a colaboração continua sendo necessária para a reconstrução, apoio social, reabilitação de infraestrutura, avaliação de danos e fortalecimento da resiliência da comunidade. Perceba que a integração não é útil apenas no momento do desastre. Ela é necessária o tempo todo. Agora vamos destacar o papel da comunidade. A gestão de riscos não pode ser pensada apenas de cima para baixo, com decisões exclusivamente institucionais. A população também precisa participar. A comunidade conhece o território, percebe sinais de risco, identifica mudanças no ambiente e pode colaborar com ações preventivas. Por isso, a educação para a redução de riscos, a conscientização pública, os núcleos comunitários de proteção e defesa civil e a participação social são instrumentos muito importantes. Quando a população é informada e participa, a prevenção se fortalece e a resposta tende a ser mais organizada. Outro conceito importante é o da corresponsabilidade. A gestão de riscos é responsabilidade do Estado, mas também envolve deveres compartilhados entre instituições, empresas e cidadãos. Isso significa que todos têm papel na prevenção de desastres, seja respeitando normas de segurança, evitando ocupações de risco, colaborando com alertas e orientações ou participando de ações comunitárias. Agora vamos trazer esse tema para o contexto do Corpo de Bombeiros Militar. O CBMMG tem papel central na gestão de riscos, especialmente na prevenção, no salvamento, na resposta a emergências e na atuação em desastres. Mas o Corpo de Bombeiros não atua sozinho. Sua eficiência depende muito da integração com defesa civil, prefeituras, polícias, serviços de saúde, órgãos ambientais e a própria população. Em uma ocorrência de grande complexidade, como enchente, rompimento, deslizamento ou incêndio florestal, a capacidade de coordenação entre os atores envolvidos é tão importante quanto a capacidade operacional individual. Por isso, o profissional da área precisa compreender que trabalhar em proteção e defesa civil é também saber cooperar, comunicar, planejar e atuar em rede. Agora algumas ideias centrais para a prova. Primeira ideia: gestão de riscos é processo contínuo, não ação isolada. Segunda ideia: integração entre órgãos é indispensável. Terceira ideia: prevenção, preparação, resposta e recuperação exigem colaboração. Quarta ideia: a comunidade também participa da gestão de riscos. Quinta ideia: informação, comunicação e planejamento conjunto são fundamentais. Para fechar, vamos resumir. Ações integradas são atuações coordenadas entre diferentes órgãos e setores. A colaboração na gestão de riscos permite somar recursos, informações e competências. A atuação intersetorial envolve defesa civil, bombeiros, saúde, assistência social, obras, meio ambiente, segurança pública e comunidade. A integração é necessária em todas as fases: prevenção, preparação, resposta e recuperação.
O compartilhamento de informações melhora a tomada de decisão e pode salvar vidas. A participação da comunidade fortalece a prevenção e a percepção de risco. No Corpo de Bombeiros Militar, a atuação integrada é essencial para enfrentar desastres com eficiência. No concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, esse tema deve ser estudado com muita atenção, porque ele expressa a lógica atual da proteção e defesa civil, agir de forma articulada, preventiva e cooperativa para proteger vidas, reduzir danos e fortalecer a resiliência das comunidades. E assim encerramos mais uma aula, aqui no canal da Astra Educa. Espero que esse conteúdo tenha ajudado você a entender melhor a importância da redução de riscos e desastres, um tema fundamental não só para a prova, mas também para a atuação como futuro bombeiro militar. Lembre-se de que a aprovação é resultado de constância, disciplina e foco. Não basta apenas assistir às aulas, é essencial revisar, praticar e manter uma rotina de estudos bem estruturada. Cada dia de preparação é um passo mais perto da sua vaga no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Continue firme, não desista diante das dificuldades e mantenha seu objetivo sempre claro. Desejo a você, concurseiro, muita determinação, foco e confiança nessa jornada. Boa sorte, bons estudos e conte sempre com o canal da Astra Educa. Se inscreva-se em nosso canal.